Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família neste dia. Que privilégio estarmos mais uma vez juntos para compartilhar a palavra de Deus, para levar até você aquilo que Deus tem posto em nosso coração. Meu nome é Nilson Lacerda, sou pastor de evangelismo e missões da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Nesta manhã eu quero compartilhar com você Atos capítulo 11, dos versos 19 até o verso 24, que nos diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eu quero pensar neste dia com você a expansão do Evangelho. Até onde o Evangelho do Senhor Jesus chegou? Será que hoje existe lugares que ainda a palavra do Senhor não foi pregada? Esta semana, uma igreja que estava em culto online, de repente chegaram lá as autoridades para notificá-los. E quando se deram por conta, viram que eles estavam dentro daquilo que a Organização da Saúde pede, dentro do que a lei pede, com tudo certo para que tivesse o culto online. Houve ali um tumulto muito grande na porta da igreja, porém, nada daquilo que foi feita a denúncia, nada se confirmou. Isso me faz lembrar uma época em que nós estávamos num culto, num lar, quando de repente bateram no portão e a dona da casa foi atender. E eu me lembro como se fosse hoje. Disseram assim: olha, recebemos uma denúncia aqui para sua casa. Uma denúncia de bagunça, de alvoroço. E ela, porém, disse: olha, não tem bagunça, não tem alvoroço. O que está tendo em minha casa é um culto ao Senhor. Vocês querem entrar para participar? Então eles se desculparam com aquela senhora e foram embora. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Como disse na meditação anterior, nós vamos viver um tempo de uma grande colheita, mas precisamos estar dispostos a pagar o preço por servir ao Senhor. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflição, mas Ele nos diz também: tende bom ânimo, porque eu venci. Precisamos estar atentos, mas com o coração cheio de ânimo, fortalecido no Senhor. E foi em meio à perseguição que a igreja estava crescendo e o evangelho se expandiu além de Jerusalém. Saiu das portas de Jerusalém e cresceu o evangelho. A pregação do evangelho do Senhor cresceu. No verso 19 que eu li, nos diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. Estevão foi apedrejado, e após aquele momento, a igreja então deu um boom e cresceu,
porque ela se espalhou, não ficou presa dentro de quatro paredes. Eles saíram para fora, eles foram para as ruas, eles foram para outras regiões. O texto diz que eles foram até a Fenícia, até Chipre e até Antioquia. Olha o detalhe: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O fato de não anunciar, eles estavam calados, mas porém davam um testemunho vivo e eficaz daquilo que Jesus havia feito enquanto esteve com eles, daquilo que os apóstolos tinham passado para a igreja em Jerusalém. Eles estavam testemunhando. Eles então falaram. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 8. E Saulo consentiu na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Verso 4: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É o que nós precisamos hoje, ir por toda parte pregando o Evangelho. O Evangelho não pode ficar só com você. Essa boa nova de salvação não pode ficar retida só com você. Você precisa compartilhar, falar a outras pessoas o que Deus tem feito por você, na sua vida, na sua casa, na sua família. Você que viveu um milagre do Senhor, você precisa compartilhar este milagre com outras pessoas. E sobreveio, no verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho de Jesus. Enquanto eles estavam calados, outros foram mais adiante, foram para Chipre, foram para Cirene, foram até Antioquia, e lá então começaram a falar aquilo da boa nova de salvação, da esperança que Jesus havia posto em seus corações. E é dessa esperança que nós precisamos estar com o coração cheio, pronto para a volta do Senhor. Mas enquanto Ele não vem, ou enquanto eu não vou, ou você não vai até o Senhor, precisamos então falar do amor de Deus às pessoas. Precisamos compartilhar da graça salvadora na vida das pessoas. É isso que nós precisamos. Lá em Atos 2:47 nos diz o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela estava crescendo, e não era um crescimento inchaço, era um crescimento genuíno, porque a igreja vivia um para o outro, a igreja ajudava, a igreja servia a comunidade. E o Senhor então ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Ainda em Atos 9:35, viram todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Após Enéas ser curado, as pessoas desta cidade, elas então creram no Senhor, creram em Cristo, se converteram ao Senhor. E ainda Atos 14:1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Nós precisamos falar às pessoas, não importa a classe social dela,
Não importa o status que ela venha a ter, ela precisa ouvir de Jesus. Você, como eu disse, que viveu um milagre do Senhor, você precisa compartilhar este milagre na sua vida com o seu vizinho, com o seu melhor amigo. Ele precisa saber o que foi que Jesus fez na sua vida. No verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, o mesmo que vendeu uma propriedade, trouxe o valor da venda e depositou aos pés dos apóstolos, para suprir a necessidade daqueles que estavam precisando. Um homem comprometido com o Senhor da igreja. Um homem que não se prendia aos seus bens. Ele, vendo a necessidade, Barnabé pegou um campo que ele tinha, vendeu, pegou todo o dinheiro, está aqui. Abençoa aqueles que precisam ser abençoados. Barnabé, ele levou Saulo aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco e como ele estava pregando ousadamente o nome de Jesus. Atos 9, 27. Esse Barnabé, este mesmo Barnabé, foi enviado então para poder falar, para poder orientar, para poder ajudar, para poder organizar, orientar os novos convertidos de Antioquia. Este mesmo Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É preciso orientar, é preciso ensinar a permanecer. Barnabé, ele estava fazendo isso, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Servir a Cristo não é fácil. Servir a Cristo não é fácil. Mas, como eu disse no início da minha fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Isso é para nós. Isso ainda continua valendo para os dias de hoje. Devemos continuar, permanecer firmes no Senhor em meio a tudo que está acontecendo. Há doenças, há tempos ruins, há desemprego, há brigas familiares, há filhos e esposos, confusão dentro da família. Nós, como Igreja do Senhor, temos um papel fundamental de orientar essas pessoas a encontrar o caminho da cruz. Há um hino que diz que foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Jesus abriu o caminho para o céu. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Lá em Atos 5,14, após aquele acontecimento em que Ananias e Safira foram mortos instantaneamente por mentirem ao Espírito Santo, houve ali um grande temor em toda a igreja, em toda a comunidade das pessoas que estavam à volta. Em Atos 5,14 vai nos dizer o seguinte: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Crescia. E a igreja de hoje, ela precisa crescer. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos sair das quatro paredes, ir lá fora, falar da graça salvadora de Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Você que está nos ouvindo, talvez a sua vida não esteja tão organizada como deveria estar.
Você precisa parar, refletir, pensar e retornar aos caminhos do Senhor. Eu costumo dizer a algumas pessoas o seguinte: chega, você já ficou muito tempo longe de Cristo. Agora é hora de voltar para o Senhor. Agora é o momento de você retornar à casa do Pai. E saber que na casa do Pai você vai ser recebido com honra. Vão colocar em você uma sandália nova, uma roupa nova, vão te colocar um anel de honra no seu dedo. Você precisa voltar para a casa do Pai. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos creram no Senhor. Que nós, como igreja do Senhor, possamos nos despertar para avançar no falar de Jesus àqueles que estão à nossa volta e ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. O que nós temos feito para alcançá-los? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Eu chamei a responsabilidade para mim, mas também estou devolvendo a responsabilidade para você. O que você tem feito para alcançar essas pessoas que estão à nossa volta? Uma coisa é certa: precisamos despertar, precisamos sair da mesmice. Falamos de tudo o que está acontecendo hoje, sabemos das mais variadas notícias, mas o que precisamos é falar de Jesus e levá-los à melhor notícia que podemos dar a alguém, que é Jesus, o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia virá buscar a sua igreja. É essa notícia que precisamos dar às pessoas. Que estejamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. E como igreja do Senhor, que possamos expandir o Evangelho de Cristo, que possamos sair das quatro paredes, ir para as ruas, ir nas casas e falar da graça salvadora de Jesus às pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa fortalecer a sua família. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, contribua com este ministério. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.